Ele entrou no quarto dela para roubar um livro, mas bastou ouvir a voz daquela mulher lendo um trecho do romance proibido para o lobo selvagem perder o controle. Ele a puxou contra o peito, os lábios quentes roçando o pescoço dela, e sussurrou: "Você é a minha perdição." Foi nesse instante que tudo mudou. Ele deveria apenas sumir com o manuscrito. Mas ficou. Observou. Desejou. Quando ela percebeu sua presença, não gritou. Ela olhou para ele e se entregou. E naquele quarto, entre palavras ardentes e respirações ofegantes, nasceu um romance selvagem, proibido e quente como o fogo. Você está pronta para sentir esse amor selvagem na pele? Nesse clima gostoso, digita fogo nos comentários para aquecer mais ainda essas histórias e entendermos que você gostou. Se inscreve no canal e clica no curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A noite estava escura, carregada de um silêncio estranho que não combinava com o coração acelerado de Dante. Ele nunca falhava, nunca hesitava, nunca sentia nada. Era assim que o chamavam no submundo editorial: o lobo. Um homem contratado para sabotar autores antes que seus livros explodissem. Ele invadia, roubava arquivos, apagava provas e sumia como fumaça. Rápido, frio, sem rosto, sem culpa. Desta vez, o nome da vítima era diferente: Aurora Delmont, uma escritora de romances calientes. Sucesso crescente. Perigo iminente para certas editoras grandes demais para aceitarem uma mulher independente fazendo tanto barulho sozinha. Entre. Pegue o manuscrito. Apague tudo. Saia antes do amanhecer. A instrução era simples. Ele estava prestes a subir as escadas da antiga casa de campo onde Aurora vivia reclusa, digitando suas fantasias à luz de velas e café forte. Mas então, ele parou. Uma voz atravessou o corredor mal iluminado. Quente, profunda, suave como o pecado. E então ele se aproximou, com os olhos em chamas, e disse: "Se você continuar me olhando assim, eu não respondo por mim." Ela sorriu e respondeu, com a boca úmida e atrevida: "Então perca o controle, lobo." A voz era dela, Aurora, lendo o próprio livro, sozinha, sem saber que estava sendo observada. Dante ficou imóvel, escondido na penumbra, como um predador prestes a atacar. Mas em vez de agir, ele escutou, palavra por palavra. Suspirando, ela lia com emoção, como se estivesse sentindo tudo, de novo. Como se cada linha tivesse sido escrita com os próprios lábios. Ele tocou sua cintura com força. Queria machucá-la de tanto prazer. Queria que ela nunca esquecesse aquele momento. E ela não esqueceu. Dante fechou os olhos, por um segundo. Maldição. Nunca ninguém o desmontara com palavras. Ele respirou fundo, irritado com a própria fraqueza. Mas foi aí que o som da cadeira arrastando no chão o despertou. Ela havia se levantado. Estava vindo em direção à escada. Ele recuou 2 passos, mas o chão rangeu sob suas botas pesadas. Aurora parou no alto da escada, envolta por uma camisola, de seda clara que moldava suas curvas como se fosse pecado tecido à mão. Os olhos dela encontraram os dele, escuros, surpresos e perigosamente calmos. "Quem é você?" ela perguntou sem gritar. Dante não disse nada. Não podia. Ele estava armado, preparado para destruir. Mas algo nele havia sido desarmado sem aviso. Aurora desceu um degrau sem medo. "Veio roubar minha história?" Ela sussurrou firme, como se adivinhasse tudo. Ele apertou os punhos, tomado por algo que não sabia nomear. Não era culpa. Não era desejo. Era um vácuo, sendo preenchido pela mulher que deveria ter sido apenas mais um alvo. Aurora desceu mais um degrau, os cabelos soltos escorrendo pelos ombros. Então ouça isso." Ela murmurou de novo. Ele pensava que destruiria aquela mulher,
Mas foi ela quem queimou todas as defesas dele com um único olhar. Dante recuou, mas agora era ele quem estava sendo caçado. E sabia, no fundo de cada centímetro do seu corpo, que não conseguiria seguir o plano. Porque algo naquela escritora, aquela voz, aquela coragem, estava prestes a mudar tudo. Aurora desceu os degraus devagar, como se cada passo fosse ensaiado. O forasteiro parado ali, à meia luz, parecia saído de uma das cenas que ela mesma escrevia, imponente, perigoso, selvagem e à beira de perder o controle. Ele não disse uma palavra, mas os olhos, negros, intensos, a acompanhavam como uma carícia não autorizada. Aurora sentiu o frio na espinha, mas também sentiu outra coisa, algo que nenhuma editora rival, nenhum leitor, nenhum homem, jamais lhe despertara. Desejo bruto, curioso, cruel. Você sabe quem eu sou? Ela perguntou, parando a poucos passos dele. Dante demorou para responder. Sua voz saiu rouca, como se rasgasse a garganta. Sei o suficiente. Aurora arqueou uma sobrancelha, provocando. E mesmo assim entrou na minha casa? Ele desviou os olhos por um segundo, o que para alguém como ele já era muito. Ela sorriu. Ouviu o que eu li? Ele assentiu com a cabeça, tenso. Aurora se aproximou mais um pouco. A distância entre os corpos era tão curta que o calor dele tocava sua pele. Foi você quem pagaram para roubar meu livro? Silêncio. O músculo do maxilar dele pulsou. A culpa ardeu como um espinho enterrado na carne. Ela cruzou os braços, a camisola se ajustando ao corpo como provocação involuntária. Seus olhos brilhavam, não de medo, mas de fogo. Então vou te dizer uma coisa, lobo. Se você achou que me destruiria com silêncio e ameaça, veio mexer com a mulher errada. Ele soltou um riso seco, quase surpreso. Você não tem medo de mim? Ela se aproximou mais. Agora a respiração dos dois se misturava no ar. Tenho medo de não viver tudo o que escrevo, de passar pela vida sem sentir, sem arder. Os olhos dele se estreitaram. Aurora estava jogando um jogo perigoso, e Dante sabia. Mas ela também sabia. Esse homem não era feito só de sombras. Havia algo nele que queria ser lido. Como um livro fechado há anos. Você escreve como se já tivesse vivido tudo, ele disse baixo, quase tocando os lábios dela. Aurora sorriu. E você? Olha como se quisesse viver tudo agora. O silêncio se esticou, quente, elétrico. Ela virou de costas, caminhando lentamente até a mesa onde o notebook ainda exibia o manuscrito aberto. Sabia que ele a observava com olhos famintos. Sabe qual é a pior parte de escrever sobre paixão? Ela disse, digitando algumas palavras a mais. É que, no fundo, você deseja que ela aconteça de verdade, um dia. Nem que seja uma vez só. E que te consuma. Ele deu um passo na direção dela. E se eu dissesse que também tô cansado de viver no escuro? Ela virou o rosto lentamente, os olhos nos dele. Eu diria que talvez você tenha entrado no quarto errado. Ou no... Certo, Dante se aproximou. A respiração quente tocou a nuca dela. E por um segundo, o mundo parou. Aurora não se mexeu, não fugiu. Apenas sussurrou. Eu não sou sua vítima, lobo. Eu sou o fogo que você não sabe apagar. Ele encostou a boca perto do ouvido dela, sem tocar. E se eu quiser me queimar inteiro? Ela sorriu. Então queime. A noite caiu completamente sobre a cabana, mas ali dentro, nenhum dos dois sentia frio. O silêncio era um convite. A luz do abajur lançava sombras dançantes pelas paredes, como se o próprio cenário conspirasse para que o desejo falasse mais alto que a razão. Dante estava a centímetros de Aurora. A boca dele pairava próxima à dela, sem encostar. Ele respirava rápido, como se contivesse uma fera que há muito desejava fugir. E ela estava entregue ao momento. A caneta havia caído da mão. As palavras, por agora, não lhe pertenciam, mas
Ele era a história. Você não sabe o que está fazendo comigo. Ele murmurou, rouco, com o sotaque grave arranhando cada sílaba. Aurora não recuou. Seus olhos brilhavam como brasas. Sei exatamente. Sua voz era firme, mas suave como seda. É você que não sabe o que fazer com o que sente. Foi quando ele perdeu o controle. A mão dele encontrou sua cintura com firmeza, puxando-a para perto. Os corpos se chocaram como duas ondas que há muito se procuravam. O beijo veio forte, urgente, como se o mundo estivesse prestes a desabar e só restasse aquele instante. E Aurora respondeu com a mesma fome. Ela o puxou pela camisa, os dedos explorando as costas largas, sentindo a tensão dos músculos sob o tecido. Os lábios dele desceram por seu pescoço, traçando um caminho de fogo que fez sua pele arrepiar inteira. Eu deveria ir embora. Ele sussurrou contra a clavícula dela. Tarde demais. Aurora entrelaçou os dedos nos cabelos dele e puxou de leve, obrigando-o a olhar dentro de seus olhos. Você já entrou na minha história, Dante. Agora vai ter que viver cada linha. O forasteiro a ergueu pela cintura como se ela pesasse menos que o ar. A colocou sobre a mesa onde ela escrevia, varrendo de lado papéis e cadernos sem se importar com o estrago. Aurora riu entre o beijo, os olhos brilhando de prazer e desafio. Me conta uma coisa, ele disse, encarando-a com um desejo tão cru quanto reverente. Esses homens que você escreve, eles tocam você assim? Ele passou as mãos por suas coxas, subindo devagar, firme, como se estivesse moldando memórias sob sua pele. Ela arfou. Eles tentam. Ela sussurrou, os olhos semicerrados. Mas nenhum tem o fogo que você tem. Os dois se fundiram de novo. O beijo agora era mais lento, mas carregado de eletricidade. Ele a tocava com respeito e pressa. Ela se entregava com segurança e vertigem. Era o tipo de momento que jamais caberia num livro. Aurora se arqueou sob o toque dele, a boca entreaberta, o corpo inteiro em chamas. E mesmo sem dizer, sabia. Ele não estava ali apenas para roubar seu manuscrito. Ele queria ser escrito por ela, na pele, na memória, no coração. Horas pareceram minutos. Quando os corpos finalmente repousaram lado a lado sobre o tapete da sala, com a respiração ainda descompassada, o silêncio voltou. Mas agora não havia tensão. Havia paz. Dante a olhou como se visse uma mulher pela primeira vez na vida. Você acabou comigo, ele disse meio rindo, meio rendido. Aurora virou o rosto para ele, os cabelos soltos como labaredas ao redor do rosto. Não. Só revelei o que você tentava esconder. A verdade também pode ser quente, sabia? Dante achou que poderia controlá-la, que bastava um toque firme, um beijo quente, para que Aurora se tornasse mais uma na sua história. Mas ele havia subestimado o que arde silencioso dentro de uma mulher que escreve o amor. E agora descobria, da forma mais dolorosamente deliciosa, que não era ele quem a possuía. Era ela que o dominava. Desde aquela noite, ele voltava. Sempre, como um animal guiado pelo instinto, pela lembrança do calor do corpo dela, pela forma como seus olhos se fechavam ao toque certo, pela respiração entrecortada, pelo sussurro de prazer que ainda ecoava em sua mente. Mas naquele dia, Aurora o surpreendeu. Ele entrou na cabana sem bater. Já estava acostumado a isso. O corpo dela era um vício, e o cheiro de papel, tinta e desejo o deixava louco. Achei que a gente já não precisava de formalidades, ele disse, encostando-se à porta, os olhos percorrendo o corpo dela como quem decora uma tentação. Aurora levantou os olhos devagar do manuscrito. Estava sentada, pernas cruzadas, vestida com uma camisola fina demais para ser ignorada. E ainda assim, seus olhos estavam mais perigosos do que qualquer pedaço de pele à mostra. Formalidade não, mas respeito. Ainda é exigido por aqui.
Dante arqueou uma sobrancelha. Aquilo era novo. E estranho. Ele sempre fora o lobo, o invasor, o que conduzia. Mas ela não parecia mais disposta a seguir o ritmo dele. O que houve? Vai me expulsar agora que me provou? Aurora fechou o caderno com calma. Levantou-se. Foi até ele sem desviar os olhos. Ficaram cara a cara. Você ainda acha que é o predador dessa história, Dante? Ele engoliu em seco. Aurora não era mais a moça tímida que gaguejava ao vê-lo. Havia uma mulher ali agora. Uma que conhecia o gosto do prazer. E sabia que merecia mais que isso. Não vou ser mais uma que você visita no escuro. Ela disse firme. Se quer meu corpo, tudo bem. Mas eu quero sua alma junto. Ou não quero nada. Dante a olhava como se o chão estivesse desabando. Nenhuma mulher jamais havia imposto condição. Nenhuma ousara virar as costas depois de prová-lo. Mas ela virou. Simplesmente o deixou parado ali e voltou para a mesa, para suas palavras, para o mundo que criava sozinha, aquele onde ele já não era senhor de nada. Ele ficou ali, mudo, o coração batendo estranho. Não era raiva, não era orgulho ferido, era desejo, com admiração e talvez amor. Horas depois, ele retornou. Bateu na porta. Aurora abriu sem surpresa. Não trouxe desculpas. Ele disse. Só trouxe... Verdade. Ela se afastou para que ele entrasse. Ele parou diante dela, olhos nos olhos. Eu tentei te esquecer, confessou. Tentei voltar a ser o que era. Mas não consigo. Você me queimou por dentro. E agora eu só ardo por você. Aurora o encarou por um longo tempo, como quem avalia a sinceridade atrás das palavras. Então, deu um meio sorriso. Eu te disse que transformaria sua história. Ele a puxou num beijo que misturava reverência e paixão selvagem. Amaram-se ali, sobre o sofá, entre páginas espalhadas, respirações entrelaçadas e promessas silenciosas. Mas agora era diferente. Era amor, nascendo onde antes havia só fogo, e dessa vez, quem guiava era ela. A tempestade lá fora parecia uma trilha sonora composta pelos céus, apenas para aquela noite. Mas dentro do chalé, era outra a tempestade que rugia. Quente, íntima, viva. Aurora sentia o coração disparado. Dante a olhava como se fosse a última mulher do mundo, ou melhor, como se sempre tivesse sido a única. Os olhos dele estavam escuros, intensos, dilacerados por uma fome antiga. Mas agora, aquela fome tinha nome. Aurora. Tira essa camisola. Ele disse com a voz rouca, sem pressa, como quem saboreia cada sílaba. Ela tremeu, não de medo, mas de antecipação. E então, sem dizer uma palavra, puxou os botões um a um. A seda deslizou por sua pele como um segredo revelado ao luar. Dante se aproximou, parando diante dela. Com os dedos fortes, acariciou sua clavícula, como se estivesse tocando uma relíquia. Eu já conheci muitos corpos, ele murmurou, beijando o pescoço dela com reverência. Mas o seu é o único que minha alma reconhece. Aurora gemeu baixinho. Suas mãos já estavam cravadas nos ombros dele, e quando ele a pegou no colo e a deitou sobre os lençóis, tudo parou. O mundo, o tempo, a lógica. Eu não quero pressa, ele sussurrou. Quero decorar cada parte sua. Quero que, quando você fechar os olhos, só consiga lembrar do meu toque, do meu cheiro, da forma como te amo. E ele fez isso. Amou-a como se esculpisse uma escultura com os lábios e as mãos. Cada curva do corpo dela foi reverenciada, beijada, marcada com promessas silenciosas. E quando eles finalmente se uniram, não houve explosão. Houve entrega, quente, profunda, infinita. O corpo dele sobre o dela era firme, ardente, mas ao mesmo tempo havia uma doçura inesperada em seus movimentos. Ele a beijava entre cada estocada. Dizia seu nome entre suspiros, e nos olhos dele havia algo novo. Veneração. Eu não sou mais o mesmo,
ele confessou entre beijos. Porque agora eu sei o que é amar. Amar de verdade. Não por prazer. Não por poder. Mas porque minha alma encontrou paz no seu abraço. Aurora sentiu as lágrimas se misturarem com o prazer. O corpo estremecia, sim. Mas era o coração que implodia. Dante, você me pertence. Ele disse com firmeza. Não como uma posse, mas como uma promessa que o universo fez e eu quase perdi. Eles se amaram novamente. E depois mais. Uma vez. Não havia relógio ali. Apenas corpos entrelaçados, sussurros quentes, mãos que sabiam exatamente onde tocar. E antes de adormecerem, ele segurou o rosto dela com as duas mãos, como quem segura o que mais ama no mundo. Nunca mais. Vou procurar em outra mulher o que só você me deu. O meu lar. Ela sorriu, rendida. E eu nunca mais vou escrever um final triste. Você me ensinou que o amor pode ser mais forte que qualquer dor. Dante beijou sua testa, seus lábios, seus seios. E depois, com ela entre os braços, cochichou. A próxima história que você escrever será sobre nós. O sol nascia tímido, entre as montanhas quando Dante parou o carro num campo aberto, escondido entre pinheiros e lavandas selvagens. Aurora desceu devagar, os cabelos soltos sendo acariciados pela brisa da manhã. O que estamos fazendo aqui? Ela perguntou. Sorrindo, ele a olhou com ternura, segurando sua mão como quem segura o próprio destino. Aqui foi onde eu soube, onde meu peito gritou o que minha mente negava. Eu te amava. Desde o momento em que ouvi tua voz lendo aquele trecho do seu livro, eu estava perdido. Ela suspirou, o coração acelerando. O campo estava silencioso. Apenas o canto distante dos pássaros preenchia o ar. E então ela viu, entre as árvores, uma pequena mesa de madeira, flores silvestres em jarros rústicos e um anel sobre uma almofada de linho. Aurora estacou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Dante se ajoelhou, com aquele olhar de lobo rendido, com aquele fogo nos olhos que antes queimava por desejo e agora brilhava por amor. Você me deu a história mais linda que eu nunca soube que precisava. Viver. Ele segurou sua mão com firmeza. E agora eu quero te dar um final feliz. Mas não como nos seus romances, Aurora. Eu quero te dar uma vida inteira, sem ponto final. Ela levou a mão à boca, as lágrimas caindo. Dante, me casa comigo. Não porque você precisa, mas porque eu preciso de você. Preciso do seu riso na minha cozinha, do seu perfume no meu travesseiro, dos seus livros bagunçando minha estante. Preciso ver você grávida dos nossos filhos, caminhando por esse campo com os pés descalços e o olhar brilhando. Você me quer assim, imperfeita, barulhenta, desorganizada? Ele sorriu, colocando o anel em seu dedo. Eu te quero do jeito que você é, escritora de romances, mulher forte, intensa, louca, doce, minha, só minha. Aurora o puxou para cima e o beijou com tudo que tinha. Aquele beijo dizia sim antes mesmo que as palavras saíssem. Eu aceito, ela sussurrou, ofegante. Aceito viver todos os nossos capítulos, com todas as reviravoltas, todos os clímax, todas as páginas em branco que ainda vamos escrever. Ele a ergueu no colo e girou com ela no ar, como se o mundo fosse leve, como se o passado fosse só o prólogo e o futuro, o melhor romance que ela jamais escreveria. Mais tarde, já deitado sobre um cobertor ao ar livre, ela encostou o rosto em seu peito. Como você acha que termina nossa história? Dante acariciou os cabelos dela com calma. Não termina. Nosso amor é o tipo de enredo que vira lenda, que outras mulheres vão sonhar e tentar escrever, mas só a gente vive. Aurora sorriu, pegando o caderno ao lado e escrevendo com letra. Firme. Capítulo 1. O homem que entrou no meu quarto para roubar meu livro e acabou roubando meu coração.
Se um forasteiro invadisse o seu quarto e se apaixona-se por você, qual seria a sua reação? Você gritaria ou contaria um romance a ele? Digite sim, e vamos entender que você contaria um romance a ele. E digite não. E vamos entender que você colocaria ele para fora a vassouradas. Obrigada por ter assistido e vejo você na próxima história. Tchau.